Que joia ter você aqui no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, já sabe, é aquele clichê de sempre. Faça sua inscrição no canal, ative o sininho e se essa mensagem que você está prestes a ouvir fizer sentido para você, compartilha com seus amigos, com a sua família, que eu tenho certeza que isso fará de você bênção na vida de alguém. Fará de você um missionário na vida de alguém. Você já percebeu como nos dias de hoje a tecnologia facilitou com que você torne-se um braço de Deus para alcançar alguém? Então faça isso. Se essa mensagem fizer sentido para você, abençoe alguém. E você tem outras formas de abençoar também. Aqui do meu lado direito, você vai ver um QR Code, você vai ter a chave Pix. E se você sentir em seu coração de contribuir com a obra, com esse projeto lindo que a The Way tem feito aqui a partir da cidade de Jaraguá do Sul, nós convidamos você a contribuir, seja com seus dízimos, seja com sua oferta, seja com o propósito que você tem em seu coração. Hoje, com um novo templo aqui e ainda com muitas demandas que nós ainda precisamos melhorar, nós já estamos trabalhando com crianças, estamos trabalhando com assistência social, entregando cestas básicas e também outras provisões para pessoas que estão em estado de necessidade. Temos projetos com contraturnos escolares, musicalização infantil, esporte para todas as faixas etárias, principalmente para pessoas que estão em estado sedentário, para que a gente possa estar fazendo a obra do Senhor em todas as áreas. Sozinhos, talvez a gente vá alcançar algumas pessoas. Juntos, nós podemos alcançar muito mais. Então, contribua com essa obra e que você possa, neste momento, centrar-se em ouvir tudo que Deus tem para falar contigo. Que essa mensagem seja bênção para a sua vida e bênção para a vida de alguém. Que Deus abençoe. Iniciando hoje uma nova série de mensagens. Nós gostamos de anunciar até com antecedência as séries que nós fazemos, mas essa série brotou no coração, no nosso coração, nessa semana que passou, de nós falarmos a respeito das frases que Jesus emitiu lá da cruz, no seu último momento. E como são 7 frases, e nós queremos falar a cada semana de uma frase, a nossa última semana e a nossa última frase vai culminar lá na semana que antecede a Páscoa, que vai ser a crucificação de Jesus e a sua ressurreição. Então nós faremos aqui um aprofundamento, uma busca por entender os códigos da cruz. Por que os códigos da cruz? Porque tenho certeza que você já ouviu algumas palavras que nós vamos falar aqui, você já leu a Bíblia, você já viu filmes a respeito de Jesus, e assim como a primeira frase que nós queremos nos debruçar hoje, quem sabe você já ouviu ela, mas não entendeu a profundidade que essa frase tem. Ela é carregada de códigos, ela é carregada de unção, ela é carregada de algumas coisas que nós queremos desvendar a cada quarta-feira aqui. E eu quero convidar você a fazer parte disso, para que nas próximas quartas-feiras você alinhe o teu calendário, você alinhe a tua agenda, para estar aqui, para convidar alguém, e para que juntos nós possamos nos debruçar na palavra de Deus. E nesse tempo que antecede a Páscoa, que é um dos maiores eventos do cristianismo, nós possamos chegar nesta data conscientes de tudo aquilo que Jesus fez por nós, para que o nome Jesus não seja apenas mais um nome, para que a figura de Cristo não seja mitológica, para que nós possamos entender de que nós temos um Deus, e esse Deus está buscando um relacionamento com você. E para tanto eu queria que nós pudéssemos abrir a Bíblia Sagrada, no Evangelho de Lucas, no capítulo 23 e no verso 34, na parte A primeira partezinha do verso,
para que nós pudéssemos ler. A primeira parte vai até o ponto. E se você não trouxe sua Bíblia, ou tem ela no aplicativo, se quiser assinalar, para você fazer um estudo na sua casa também, ou simplesmente preste atenção, a frase é pequena, o impacto é grande. O texto diz: Pai, Jesus disse, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Só até aqui o texto. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Esse texto por si só, e sem nós cavarmos ele, garimparmos algo mais dele, ele já tem uma instrução muito forte. Mas eu queria que você entendesse a importância e o alcance destas palavras. As palavras que Jesus está trazendo na sua crucificação. Ele sofre todo um ataque antes de chegar a esse ponto. Ele é açoitado, esbofeteado, zombado. E são partes de algo que nós contamos geralmente aqui, seja na Santa Ceia do Senhor, seja nos nossos cultos de Páscoa, enfim. Em alguns momentos nós trazemos o martírio de Cristo, os sofrimentos, as agruras de tudo aquilo que ele viveu. Mas eu quero que você entenda que neste momento os soldados romanos estavam levantando ele. Eles recém haviam pregado, colocado os cravos em suas mãos, nos seus pés. Uma cena horrível de que nós temos dificuldade até de ver esta cena no cinema, enfim, nos filmes. Quando lemos a história, nos toca. Mas, diante de toda a dor que ele estava vivendo aqui, havia muitas coisas que estavam envolvidas nesse contexto. Como eu já disse, os soldados que estavam crucificando, as autoridades judaicas que estavam condenando ele, porque a condenação veio a partir do que eles estavam relatando, uma multidão que pediu a sua morte, que dizia: crucifica-o, soltem Barrabás, crucifiquem a este homem. Estava ali representada toda uma humanidade, porque por conta do pecado todos nós dependíamos do que ele falaria. E diante de toda a dor que ele está sofrendo, ele surpreende o mundo espiritual, ele surpreende o mundo físico, porque alguém diante da dor, ele solta muitas vezes palavras de ódio, de dor, de ira, assim como a Bíblia vai relatar que os dois ao seu lado faziam. Mas Jesus, diferente deles, ele faz um esforço hercúleo, ele coloca todo o seu peso sobre os seus pés, ele faz força no cravo que segurava os seus pés, ele infla o seu peito, ele enche os seus pulmões de ar. E quando o inferno está esperando que ele diga: para mim chega, eu não quero mais, eu não preciso disso. Eles tiveram tempo até aqui, não se arrependeram. Ele olha para aqueles homens que estão zombando. Ele olha para os fariseus, que eram representantes da religião naquele momento. E os representantes da religião dizem: salva-te a ti mesmo, desce da cruz, mostra para nós quem você é. E então ele enche os seus pulmões e diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não têm noção do que eles estão fazendo. Aquela palavra, aquela frase de Cristo, ela ecoa, e o inferno estremece. Por quê?
Talvez o inferno ainda tivesse esperança, Satanás e seus anjos, de que ele desistisse, de que ele voltasse atrás, de que ele percebesse que não valia a pena fazer isso pela humanidade. Mas ele continua firme no propósito de cumprir a sua missão. E ele está pronto a cumprir, dizendo: Pai, perdoa o que eu estou fazendo aqui em prol deles, em prol do soldado que acabou de pregar-me, é em prol do romano que colocou esses espinhos na minha cabeça, é em prol deste líder religioso que cuspiu na minha face, é em prol dessa pessoa que eu fiz milagres para sua família, mas agora está dizendo: crucifica-o. É em prol desses que eu estou pedindo perdão. Eu estou dizendo: não leve em consideração o que eles estão fazendo aqui. E quando eu vejo esse texto e vejo a importância daquilo que Cristo está fazendo, eu preciso fazer um paralelo com a parte teológica da Bíblia, porque essa é uma parte histórica. A parte teológica é a parte que às vezes nós não aprofundamos para entender, de entender de que nós tínhamos uma dívida, nós tínhamos um problema, e o problema que nós tínhamos, ele não era um problema em relação a Satanás. Nós não tínhamos um problema com ele, nós não tínhamos uma dívida com ele, nós tínhamos uma dívida com Deus, nós tínhamos uma dívida com o Criador, que nos fez perfeito e para sermos perfeitos, mas escolhemos o pecado, escolhemos a maldade, escolhemos viver uma vida afastada dele, e por conta do pecado, e por conta da Bíblia dizer que toda alma que pecar, essa morrerá, por conta da Bíblia dizer que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, nós não tínhamos como nos salvar. E então em Hebreus 9, 22 diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. O sangue derramado representava a remissão do pecado. Por isso talvez que quando Adão e Eva pecaram, Deus não os mata, mas algum animal morreu naquele dia, porque a Bíblia diz que Deus fez para eles vestes de peles, ou seja, algum animal cedeu algo para cobrir as suas vergonhas. Sangue foi derramado naquele dia, o primeiro sacrifício aconteceu, e então foi coberto os seus pecados. Se você observar o Antigo Testamento, você vai ver que havia muitos sacrifícios sendo feitos, sacrifícios de animais, que eram colocados em altares, derramado sangue, e esse procedimento nada mais era do que uma forma de cobrir os pecados que o homem cometia. Todavia, não era uma remissão dos pecados, não era um perdão completo, porque aqueles cordeiros que eram mortos não tinham o poder de perdoar as nossas falhas. Mas um dia, lá no Evangelho de João, no capítulo 1, 29, diz que veio o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo vem. João Batista olha para ele e diz: esse tem o poder de eliminar o pecado do mundo, ele tem o poder de fazer a diferença. E então quando Jesus aqui na cruz está entregando o seu sangue está sendo derramado, ele está estendendo um perdão para nós, e esse Pai perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, é um perdão que está sendo estendido de alguma forma, que perdoa todos os pecados da humanidade, não mais cobre apenas, mas agora perdoa de verdade. Ele está cumprindo a exigência de Deus, ele está nos reconciliando com Deus novamente, ele está fazendo com que o homem possa voltar ao seu Criador. Havia um caminho interrompido entre nós e Deus. No livro de Isaías diz que havia um abismo entre nós e Deus, nós não tínhamos como ter acesso ao Senhor. Mas agora, pelo sacrifício de Cristo, um sacrifício perfeito, e pelo perdão que Ele mesmo escolhe nos entregar, nós conseguimos ter esse acesso. Por isso que teologicamente esta morte era necessária, e Ele escolheu passar por ela. Também teologicamente eu preciso dizer que Jesus não estava maquiando nada, Ele era Deus, então pode ser que Ele não sentiu dor nenhuma. Alguém pode pensar isso? E existem até algumas correntes que acreditam nisso.
Todavia, Romanos diz, o livro aos Romanos diz, que da mesma forma como o pecado entrou por um homem, ele só poderia sair por um homem. Jesus não poderia estar atuando como Deus ou usando os atributos de Deus naquele momento, porque como homem ele precisava sofrer as agruras e permanecer e ter atitudes que um homem pudesse ter, para que então ele pudesse satisfazer as exigências de Deus e nós pudéssemos ser salvos. E eu só estou explicando isso para você entender a dimensão daquilo que nós vamos receber aqui nessa noite, do que Deus quer nos dizer e do que Cristo falou através do perdão que Ele estende para nós, de que esse perdão é possível acontecer, de que como homem ele estava sofrendo tudo isso, mas ele estava encerrando uma dívida que nós tínhamos com Deus. Para quem está anotando, em Colossenses 2:14, diz que ele apagou o escrito de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária, que nos condenava, pregando na cruz do Calvário. Mais ou menos assim no mundo espiritual, quando foram colocar o último prego nas suas mãos, é como se Jesus fizesse assim com a mão e dissesse assim: ei, espera aí, manda trazer aí a dívida, coloca aqui embaixo. Colocou a mão em cima, agora pode pregar, porque a dívida que era da humanidade não será mais, eu estou pagando com o meu sangue aqui na cruz do Calvário. Por isso, quando você peca, quando você pecou, quando você se achegou ao trono, quando você se chegou diante de um altar como esse, pedindo perdão ao Senhor e dizendo: Senhor, me perdoa dos meus pecados, você tem uma garantia de que o perdão aconteceu na sua vida. Mesmo você que saiu de uma oração, que pediu perdão a Deus, mas não se sente perdoado, deixa eu dizer para você, a garantia de que você foi perdoado é esse versículo que diz que a sua dívida, ela foi paga lá na cruz do Calvário. Você é livre, você é perdoado, você pode levantar a sua cabeça, nada mais lhe é contrário, se você estiver em Cristo Jesus. Aleluia! Esse é o poder do perdão que Ele estende para nós. Ele não é baseado no mérito humano, não é porque a gente merece, é graça, é porque Ele quis, é porque Ele escolheu fazer isso. E aqui entra algo muito importante. Jesus tem coerência na sua mensagem. Por que eu estou dizendo isso? Porque se eu ver alguém, e acontecia muito quando eu era criança, a gente ia aos médicos, e os mesmos caras que diziam para os teus pais que eles não deviam fumar, no intervalo entre uma consulta e outra iam fumar um cigarro lá fora. A pessoa fuma e diz: isso aí mata, tá? Não faça. Tem coerência? Não tem. Um educador físico que está muito acima do peso, ou com seus exames estourados, indicando para você exercícios que você deve fazer, ou até dando dicas de como ter saúde, um nutricionista, e você olha e diz assim: é tão incoerente isso que fica até difícil de seguir essa mensagem. Aí você tem a Bíblia Sagrada, e aí você tem Jesus, que é o cara da Bíblia, e aí ele fala de perdão. Como você seguiria ele, se nesse momento ele disse assim: Pai, neste momento, todos aqueles que me ouviram sejam salvos, mas essa galera aqui, ó, mata tudo. Principalmente aquele ali que me botou uma coroa, não precisava ter feito isso. Como você entenderia perdão se Jesus não estivesse estendido o perdão? Jesus é coerente em toda a sua mensagem. Ele fala de perdão, ele diz: orai pelos vossos inimigos. E sabe o que ele está fazendo naquele momento da cruz do Calvário? Ele tem uma conexão direta com Deus. Nós vamos aprender em alguma das quartas-feiras de que ele está tendo um acesso com Deus e de repente esse acesso é cortado. Mas ele estava tendo acesso aqui. Eu não sei o que ele viu,
Mas eu quero pintar uma situação com você, e me permita fazer isso. Eu sou pai, me permita fazer isso. Você está como pai, e as mães aqui presentes, entrem nesse mesmo contexto. Você está vendo seu filho sofrer. Você está vendo seu filho ser humilhado. Você está vendo seu filho ser trucidado. Qual é o seu impacto? Qual seria a sua atitude? Se de repente se descortinasse algo diante dos seus olhos e você visse seu filho sendo colocado numa cruz e além da cruz, alguém ainda passasse por baixo e ficasse zombando dele, qual seria o seu impacto? O que você faria se você tivesse poder? O que você faria se você tivesse poder e se fosse seu filho na cruz? Muitas vezes já orei dizendo, obrigado por eu não ser Deus e nem ter o poder dele. Por quê? Porque quando Deus viu o que a humanidade fez com Jesus, eu não sei se esse não foi um daqueles momentos em que Deus levantou, assim como ele fez lá na época do dilúvio, ou Sodoma e Gomorra, em alguns momentos que ele se manifestou na terra, que a coisa ficou feia. E quando ele se levanta, me permita pensar, pode ser que não aconteceu, porque ele não é Jota, ele é Deus. Mas se fosse Jota, vendo Joaquim, João, uma das minhas filhas, talvez ele levantaria e disse, eu vou matar todo mundo agora. Eu vou acabar com isso agora. Eu não aguento ver meu filho nessa situação. E naquele momento, aquele que um dia disse, orai pelos vossos inimigos, é aquele que na cruz sofrendo olha para o Pai se levantando para matar com tudo, para acabar com tudo e diz, Pai, perdoa eles, porque não sabem o que eles estão fazendo. Interrompe a ação de Deus. Pai, perdoa. Naquele momento ele cumpre a sua própria palavra e ele começa a interceder pelos seus inimigos, porque a Bíblia Sagrada mesmo diz que nós éramos inimigos de Deus. Ele intercede por nós. A verdadeira intercessão acontece neste momento quando todos nós estávamos condenados, mas ele então estende o seu perdão. Ele interrompe uma ação do Pai para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. O que ele está colocando aqui para nós a respeito do perdão é de que ele é coerente em toda a sua mensagem. Ele é inocente, ele não deveria estar ali, mas mesmo estando ali numa posição que ele não deveria estar, ele perdoa quem está fazendo mal a ele. E isso me faz pensar, quem sou eu que não sou inocente, que erro, peco, penso mal, faço mal e não quero perdoar o meu irmão? Quem sou eu que cometo erros invisíveis, que ninguém sabe, só eu? Mas quando alguém comete algo muito semelhante, sou o primeiro a julgar e dizer, não acredito que você fez isso. Que tipo de pessoa é você para fazer tal coisa? E dentro de mim o tribunal começa, o mesmo tipo que você é, só que ninguém te descobriu ainda. Jesus, que não devia nada, estende o perdão, só que esse perdão começa em ondas, a trazer salvação a toda a humanidade, e não somente aqueles que estavam respirando nesta era, mas este perdão continua ecoando. Ele atingiu a mim, ele atingiu a você, ele atingiu o bebê que nasceu ontem, ele está atingindo os que estão nascendo agora, e ele vai continuar atingindo até a volta de Cristo. O perdão, o poder do perdão não acaba nunca, ele continua ecoando, ele continua fazendo a diferença. Você quer fazer a diferença? Como diz alguém famoso por aí, pega o código e comece a agir em perdão. A aplicação prática disso é de que perdoar nunca vai ser fácil. É de que estender o perdão sempre vai demandar de um esforço. E ele não é somente humano, ele tem que ter um reflexo de Deus em nós.
de nós mesmos, para nós perdoarmos, quando a gente reconhece que também pecou, que também errou, que também é falho, já é difícil. Agora você imagina o que é pedir perdão ou liberar perdão quando você tem toda a razão. Como é perdoar alguém que falhou contigo? E perdoar sem denominar e justificar as coisas. Jesus poderia dizer assim: Pai, perdoa-lhes, porque são tudo ignorantes, porque me colocaram nessa cruz com esses escravos que estão aqui acabando comigo agora de dor, porque me desprezaram, porque são tudo um bando de ingrato que não conseguem lembrar que semana passada entrei aqui, no começo dessa semana, eu estava com os ramos tudo colocando na frente, dizendo bendito que vem em nome do Senhor, e agora me encheram de chapuletada, me bateram, Ele não entra no mérito. O perdão que ele estende aqui tem uma lição. Não sabe o que faz. Nós vamos liberar perdão às vezes, convencidos por uma palavra que Deus nos traz na igreja. E a gente, não, vou liberar perdão para a pessoa. Chama a pessoa e diz assim: eu quero dizer que eu estou te perdoando pela cachorrada que tu me fez. Porque assim, para mim, esse tipo de gente não vale nada. Mas como eu sou crente, eu vou te perdoar. Ó, e estou limpo, tá? Não sinto mais nada. Não quero olhar para ti mais. Tô. Você viu o tipo de perdão que não é perdão? É um tipo de perdão que eu estou tentando me convencer e ainda estou colocando minha ira para fora. E cristianismo e aquilo que Jesus nos ensina, e entenda, Ele me ensina da cruz. Porque para mim, Jota, ensinar você do alto de um púlpito, tranquilo. Quando a vida está tudo legal, tranquilo em ensinar. Algumas pessoas e poucas pessoas acompanharam a minha vida. E sabem que eu posso estar falando sobre isso aqui. Quando você caminha de perto com alguém, você sabe se é coerente a mensagem que a pessoa prega. Você sabe quão coerente é a mensagem. Jesus, Ele não está lançando em rosto. Ele está ensinando o que deve acontecer. Pai, perdoa-lhes. Pai, eu estou estendendo perdão aqui. Eu quero que Tu os justifique. Torne eles zerados diante da Tua lista aí, ou da lista deles de pecados. Essa aqui não precisa contar. Eu estou estendendo o meu perdão para eles. E o perdão, ele acontece em alguns níveis. Ele precisa acontecer em relação ao próximo? Sim. Mas ele precisa acontecer em relação a você. Porque às vezes nós lemos textos tão lindos, impactantes como esse, mas nós nunca nos perdoamos. E por incrível que pareça, há pessoas que conseguem perdoar o outro, mas não conseguem se perdoar. Ele até estende o perdão ao outro e diz: está tudo certo. E às vezes o outro falhou com ele, e ele fez um ato magnânimo. Ele chegou: olha, está tudo certo, está tudo perdoado. Não, mas eu falei contigo. Não, no fim mesmo quem falhou fui eu. E esse convence de que foi ele. Por quê? Porque tudo é minha culpa. E cuidado, porque há pessoas que são um imã de culpa. Tudo é culpa dele, tudo é culpa dela. Calma, existem coisas que nós erramos, tem outras coisas que não. Cuidado, porque talvez você foi culpado, mas você foi perdoado, então você já não é mais culpado. Solte a culpa, perdoe-se. Deixa eu dizer uma coisa para você, se não ficou claro ainda, se a vida não te ensinou, deixa eu te ensinar. Não existe nenhuma situação de tragédia que possa acontecer ao nosso redor, que não passe pela nossa cabeça de que somos culpados. É alguém que faleceu e a gente pensa: se eu tivesse chegado antes, se eu tivesse falado mais, se eu tivesse isso, se eu tivesse... O se vai estar presente. Acontece uma tragédia, a gente pensa: mas se eu tivesse feito isso, mas se eu tivesse feito aquilo. Cuidado, porque por mais que isso possa ser didático para nós, até para o futuro, experiência, não se deixe prender nisso.
porque essa culpa vai te matando. Aonde foi que eu errei? Aonde foi que eu... Cuidado, isso pode acabar com sua vida. Estenda o perdão a você também. Sabe quando a Bíblia diz, ame seu próximo como a si mesmo? É porque o mesmo perdão que tu estende ao próximo, você precisa estender a você também. O mesmo amor que tu estende ao próximo, você precisa estender a você também. Entenda, a tua prosperidade, isso em várias áreas, depende de que você ande sem culpa, porque a bagagem da culpa vai levar todo o espaço que você teria para levar suas bênçãos. Eu vou tentar repetir isso. O espaço que você carrega a culpa era o espaço que você poderia estar carregando de bênção, mas ele interrompe isso. Ele impede isso de acontecer. Você só consegue carregar algumas bênçãos quando você decide largar a culpa que você carrega. Perdoe aquele que não tem culpa também. Por que isso, pastor? Porque uma grande parte das vezes a gente bota a culpa em quem não merece. Acontece um negócio e a gente já procura um culpado. Quer ver Deus? Acontece um negócio. Está de brincadeira? Ô Senhor, Deus, por que tu fizeste isso? Alguém morre, e às vezes até das maneiras mais, vis possíveis. A pessoa, enfim, não cuidou da sua própria vida, e os que ficam lamentam dizendo, por que Deus quis isso? E Deus diz, não, eu não quis. A pessoa fez uma opção por isso. Muitas vezes nós colocamos a culpa em Deus porque as coisas não estão acontecendo do jeito que a gente queria, e aí Deus se torna culpado. A igreja é culpada, o pastor é culpado, a esposa é culpada, mas os erros são meus. Cuidado, porque nós muitas vezes carregamos rancor de coisas que o outro não tem culpa. E só mesmo quando nós temos um encontro com a cruz de Cristo, é que nós podemos entender de que Jesus poderia botar a culpa em todo mundo. Mas ele diz, perdoa, eles não estão à altura de entender o que está acontecendo aqui. Então é aqui, é comigo, deixa que eu resolvo. Cuidado, porque a culpa pode estar sobre alguém que não merece estar carregando a culpa. O perdão, ele só tem poder quando ele entra em exercício. E eu separei aqui, para a conclusão dessa mensagem, pelo menos duas histórias que me impactaram demais sobre perdão. Há muitas histórias bíblicas, mas para quem gosta de uma coisa um pouco mais atual, eu estava lendo a história de uma mulher chamada Corrie. O sobrenome dela é Corrie de Boom. Ela é holandesa. Foi holandesa. Ela já é falecida. Esta mulher era filha de um relojoeiro. E na época onde houve a Segunda Guerra Mundial, os nazistas estavam perseguindo os judeus, e você sabe disso. Ela e a família dela acolheram muitos, esconderam em sua casa. E eles conseguiram alimentar essas famílias durante muito tempo. Mas um dia alguém denunciou e eles foram descobertos. E tanto Corrie quanto a sua família foi presa e mandado para campos de concentração. O seu pai, já idoso, não suportou e morreu. Alguns irmãos morreram. E ela foi mandada com sua irmã mais novinha. Ela era muito jovem, sua irmã mais nova que ela. E ela foi mandada para um campo de concentração. E ali, por conta da fome e por conta de todo o sofrimento, ela viu sua irmãzinha morrer. Essa mulher poderia colocar a culpa em Deus e dizer, Senhor, eu estava ajudando pessoas. Eu estava fazendo o mínimo da humanidade, que é poder estender a mão ao necessitado. Mas por fazer o bem, o que eu ganhei foi o mal.
e eu soube que meu pai morreu, meus familiares morreram, e agora minha irmã morreu. Eu não pude proteger minha irmãzinha. 2 semanas depois ela foi liberta dos campos de concentração, a guerra terminou, muitos foram libertos. O tempo passa, ela se reconstrói, se refaz, ela entende que precisa perdoar aquelas pessoas, e ela estende o seu perdão, e começa inclusive a dar palestras. Ela é uma sobrevivente do Holocausto, e ela começa a dar palestras, mas ela ia em todos os lugares do mundo, mas ela não havia ido na Alemanha. Então um dia chamam ela para trazer uma palestra na Alemanha, e para ela foi muito difícil isso. E diz a história que quando ela chega lá, e ela está entrando numa igreja, alguém aproxima-se dela, e no momento que aquele homem se aproxima dela, ela o reconhece. Ela reconheceu o guarda do local onde ela estava, do campo de concentração. Ela o reconhece. Ele não a reconhece, mas sabia quem ela era, por conta de que ela estava vindo para dar uma palestra, e sabia de que ela era uma sobrevivente. E ele, sendo alguém que lhe infligiu mal, mas não tendo noção de que ela lembrava dele, ele chega até ela, estende a mão e diz: eu quero te pedir perdão, porque eu fiz mal a você e a muita gente. E quando toda essa guerra terminou, eu tive um encontro com Jesus, eu tive um encontro com Cristo, e Ele mudou a minha vida, Ele mudou a minha história. Mas eu preciso encontrar pelo menos alguém sobrevivente daquele horror, para pedir perdão. Aquele homem precisava do perdão. E ela diz que no momento em que ele estende as mãos, e ela lembra de que aquele homem foi responsável pela morte também da sua irmã, ela paralisa. E ela disse: eu falava sobre perdão, mas naquele momento eu precisava agir. Naquele momento não era só estender as mãos e deixar simplesmente uma palavra, eu precisava realmente fazer aquilo acontecer. Então aquela mulher estende as mãos e diz: eu te perdoo. E quando ela segura nas mãos, ela diz, no momento em que ela segura as mãos, ela sentiu Deus de uma forma como ela nunca havia sentido na sua vida. Porque Deus se manifesta pelo poder que há no perdão verdadeiro e genuíno. E aí perguntamos-nos por que muitas famílias dizem: eu te perdoo. Por que muitos casais voltam depois de acontecer alguma coisa, mas por um pouco de tempo, e depois logo estão brigando de novo? Porque o verdadeiro perdão não aconteceu. O verdadeiro perdão, quando acontece, ele tem o poder de restaurar todas as coisas. A humanidade estava quebrada, mas no momento que Jesus diz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, era tão verdade que a humanidade recebeu o perdão de Deus e a oportunidade de salvação. O milagre que precisa acontecer na sua vida está atrelado ao verdadeiro perdão, que talvez nunca saiu da sua boca, porque nunca esteve no seu coração. Saiu talvez apenas como palavras, mas nunca como atitude. Aquela mulher naquele dia conseguiu perdoar um assassino, e ela foi restaurada. Eu peço só que você se coloque de pé, porque eu tenho uma última história bem pequena. A história é do pai de Steven Sand, Nate Sand, o missionário que foi para o Equador.